Ok, então, a apostila traz o seguinte, os modelos atômicos, tá? Contanto que, olha, pesquise sobre o átomo, representação aqui, que foi pedido lá para vocês, é uma pesquisa que está aqui na própria apostila. Nós falamos das diferenças dos modelos atômicos, falamos da energia para saltar de uma camada para outra. Na última aula, a gente falou de espectroscopia, tá? Que seriam com relação às cores. Tá? Então, você, para saltar de um para o outro, você tem emissão, cores diferentes, então frequências diferentes, comprimentos de onda. Tá? Então, espectro visível, depois a identificação dos materiais, absorção e emissão mediante a energia. E daqui a pouquinho a gente vai no efeito fotoelétrico. Só para vocês terem uma ideia, tá? A gente vai falar hoje somente do efeito fotoelétrico. Aí, numa outra semana, a gente vai falar somente de raio laser. A gente vai falar somente sobre raio laser, tá? Aí eu vou falar sobre formação nuclear e decaimento nuclear. Provavelmente, tá? Provavelmente eu vou ter uma semana de aula sobrando, porque daí termina aqui, ó, tá? Para vocês sintonizarem, eu estou pretendendo pegar alguns exercícios do Enem e fazer com vocês, tá? E aí a ideia é mais ou menos assim, eu pegar as questões de física de um determinado ano, dar os 3 minutos para vocês realizarem e depois eu explico o exercício. Para vocês sintonizarem mais ou menos com o tempo, tá, de realização, o quanto vocês vão ter e mais ou menos as questões, tá? Eu fiz isso ano passado, surtiu um efeito legal, porque as pessoas tinham uma noção do tempo de realização das questões do Enem, e aí fica legal. Mas conforme vai indo aqui, pessoal, estou parando porque eu estou admitindo o pessoal aqui. Então, conforme vai passando aí as semanas, que hoje nós estamos no dia 1, no 9, tá? Depois, ó, o raio laser 8 do 9 e formação nuclear e decaimento nuclear, provavelmente eu devo fazer no 15, no máximo no dia 22. Aí vou ter 29 e a primeira semana de outubro. Tá? Então vai dar para trabalhar várias questões do Enem das mais diferentes matérias, tá? Não é só daqui, ok? Então deixa eu fechar isso aqui, tá? Só para mostrar para vocês a organização que eu tenho com relação ao bimestre. Então, minha intenção é essa, tá? Ao longo do bimestre, tá? Porque nós tivemos uma semana de desplugada, tá? Então, vamos lá. A habilidade, compreender o conceito fotoelétrico, tá? E compreender o uso dele, tá? Antes de mais nada, a devolutiva aqui da primeira parte, tinham 2 exercícios, uma da pesquisa, que eu comentei com vocês, então os diâmetros do núcleo, pelo jeito, as pessoas que realizaram não tiveram maiores problemas para realizar. Quem teve um pouquinho mais de problema é com relação à segunda questão. A segunda questão, até coloquei aqui para montar agora, porque é assim, ó, você tem o hidrogênio para saltar do nível 4 para saltar do nível 4, que tem menos 1 elétron-volt, para o fundamental menos 14. E aí eu virava para quem tinha dúvida, comentava assim, pessoal, presta atenção, porque está a formulinha aqui no final, ó.
tá? Muito típico do Enem, tá? Então, você vai pegar aqui, variação da energia. Como é que eu resolvo a questão 2? Variação da energia igual. Quanto vale o E4? O E4 está aqui, ó, menos 1 elétron-volt. Então, menos 1. Menos, vou abrir parênteses, porque o E1 vale menos 14. Então, menos 14. E aí nós vamos ter menos 1. Menos com menos aqui vai ficar mais 14. Então, nós vamos ter a variação de energia menos 1 com mais 14, mais 13 elétron-volt. Tá? E seria a resposta aí para você sair do nível 4 e ir para o nível 1. Ok? Então, essas eram as duas questões aí, tá? Então, a devolutiva aí com relação às duas questões comentadas com vocês, tá? Que foi a primeira parte aí da parte da física moderna. Então, vamos lá, o seguinte. Efeito fotoelétrico. A ideia principal do efeito fotoelétrico e aonde é utilizada, tá? Porque o efeito fotoelétrico nós temos em vários locais e muitas vezes a gente não percebe. Naquela torneira que passa a funcionar quando você aproxima a sua mão, ou quando você passa na rua uma determinada lâmpada funciona, as luzes das ruas que passam a funcionar mediante ao término da luz natural, a luz solar no caso, tá? Então daí é o seguinte, primeiro a gente vai fazer a parte burocrática, depois a gente vai mostrar para vocês um efeito mais prático com simulação, que eu acho que é mais interessante às vezes, tá? O efeito fotoelétrico é uma emissão de elétrons por um material iluminado. Então, quer dizer, nem eu vou falar sempre muito da luz da rua, que é o que nós temos mais contato. Então, você tem lá uma emissão de luz. Então, você tem uma radiação eletromagnética, tá? Com uma frequência específica, tá? E aí, os elétrons emitidos, você tem os fotoelétrons, onde ele emite e passa a liberar partículas e é onde nós temos a corrente elétrica. Quem descobriu o efeito fotoelétrico? Tá? O alemão Reich Hertz. Opa, aquele do Hertz, 50, 60 Hertz da corrente elétrica, não é isso? Entra através de ondas, que vocês viram no segundo ano, entre 50 e 60 Hz. É isso? Tá? Então, ele descobriu que a incidência da luz ultravioleta em chapas metálicas auxiliava na produção de faíscas. Tá? E a explicação teórica para o efeito fotoelétrico só foi apresentada pelo Albert Einstein em 1905. E aí consistia, a única coisa que tinham dúvida na época, tá? Estava relacionada à energia cinética dos elétrons, tá? Que depois eu vou comentar melhor na simulação. Você tem uma emissão de luz, ele incide numa placa, essa placa ejeta partículas. E essas partículas, tá? Você tem uma corrente elétrica e você passa a funcionar alguma coisa que não tem corrente elétrica ou desligar, tá? Então Einstein percebeu que era responsável pela ejeção de cada elétron era um único fóton, uma partícula de luz transferia energia ejetando esse material, tá? Sua frequência fosse grande o suficiente para tal. E Einstein muniu-se das ideias do Planck, tá? Que teve a ideia também entre eles aí, tentando. Então, Planck afirmava que a luz radiada num corpo negro era quantizada, isto é, apresentava um valor mínimo de energia, como se fosse pequenos pacotes. Einstein
Parece essa... Com a ideia de todas as ondas eletromagnéticas e conseguiu resolver o problema do fotoelétrico. Einstein e Planck receberam mais tarde o prêmio Nobel, tá? Em 1905, tá? Pela quantização da luz. E aí nós já comentamos o funcionamento, que é onde você emite uma certa luz, uma placa, e você tem a injeção de partículas, ou representada dessa forma, ou representada dessa que eu mostrei num outro simulador na última aula. Contanto que até cheguei a comentar aqui a razão da energia. Então, o efeito fotoelétrico é uma injeção de elétrons exposto a uma determinada frequência, os pacotes de luz, chamados fótons. Tá? E aí você tem a produção da corrente elétrica. Ou produção de corrente elétrica para poder funcionar alguma coisa, ou para desligar alguma coisa. Tá? Normalmente é para funcionar. Tá? E aí você tem, a energia depende da frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia. Lembrando que a gente fez na última aula, tá? Acho que não vou voltar na apostila, tá? Mas foi comentado na última aula que tem a constante de Planck, que é o H, e a frequência. Aonde é utilizado? É aí que vem a situação, as aplicações. Hoje nós temos a produção de energia elétrica, no caso, tá? Nós temos aquelas portas que você, quando se aproxima, ela passa a funcionar, ela abre. Você tem o sensor de máquina fotográfica, que está aqui. Catracas para abrir, né? Ele reconhece uma determinada coisa para abrir. Ó. Aqui embaixo está, deixa eu trazer um pouco para cima, a luz da rua, as portas, o sensor de fotografia. Então, ele reconhece, tá? Ele reconhece algum objeto e foca. Diga-se, esses dias eu tive muito problema, que a minha máquina está com o sensor de foco ruim. Eu até vou precisar consertar. Você vai ter o celular com isso, tá? Então, tudo que você tem o sensor de ré, tá? Ou mesmo com relação a que eles estão querendo desenvolver, o sensor de freio, tá? Quando chega numa determinada distância, o freio passa a funcionar automaticamente, tá? Então, quer dizer, o legal é você saber aonde você tem, que aí não fica só na condição teórica, tá? Deixa eu ver se não é dúvida. Vou interromper agora o compartilhamento daqui, que seria exercícios. Agora vou compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver bonitinho aqui, né, pessoal? Sim. Então, beleza. Que às vezes eu tenho dúvida na... Então, aqui é o seguinte. Você tem o espectro visível, tá? Que é desde o vermelho até o violeta. Para cima aqui seria o ultravioleta e para baixo o infravermelho. Aí você tem uma emissão de césio, por exemplo. Aqui nós temos rubídio, potássio, sódio, lítio, bário. Tem um monte aqui, ó, tá? Eu vou permanecer com o césio. Vou permanecer com o césio mesmo, tá? Então, tem uma emissão de luz e ele está aqui bem entre o verde, um azul, entre o verde e o azul, tá? Com 550 nanômetros, tá? Nano é 10 a menos 9, tá? Então, uma coisa extremamente pequena. E uma frequência de 545 terahertz. Então, ó, mega é 10 a terceira, giga 10 a sexta, tera é 10 a nona, tá? Aqui eu posso mexer na porcentagem de incidência, tá? De 0 a 0, não tem emissão
e para no, zero, não vai ter emissão nenhuma, ou 100% seria o máximo, tá? Então, deixa eu voltar aqui, que normalmente ele abre com 80%. Eu posso mudar aqui a frequência de cor, tá? Posso mexer aqui na voltagem, tá? Eu vou voltar aqui no menos 2,5, tá? Então, a ideia consiste no seguinte: se eu colocar luz vermelha, como o comprimento de onda fica muito grande, não ejeta partículas. Ó. Então eu vou devagarzinho agora subindo. Ó. O comprimento de onda vai diminuindo, a frequência vai aumentando, tá? Porque são inversamente proporcionais. Quem lembrar é velocidade lambda f, caindo o comprimento de onda, você aumenta a frequência. Aí chega num ponto que começa a ser ejetado partículas, aí você acaba tendo uma corrente elétrica, tá? Você aumenta a corrente elétrica, pode ver que aumenta a voltagem, e aí você tem um aumento aqui, ó, com relação de partículas. Agora eu vou estacionar num ponto, se eu aumentar aqui a porcentagem, eu vou ter o aumento da emissão de partículas, tá? E aí tem o seguinte, se eu aumento, vai aumentar aqui a corrente elétrica. Então eu vou diminuir aqui, ó. Então acaba reduzindo a corrente elétrica. E aí você tem a emissão da partícula e ejetar. Se eu pegar aqui e aumentar a voltagem, aliás, reduzir, né, no caso, tá? Então aqui, ó, eu aumento ou reduzo. Essa variação tem na quantidade de ejeção de partículas. Tá ok? Então, quer dizer, com isso, você tem emissão de uma corrente elétrica, tá? E você passa a funcionar alguma coisa, tá? Aquilo que você desejar, tá ok? Se eu alterar aqui, eu altero, tá? O comprimento de onda. Então, eu vou colocar aqui o Césio, ó, ele vai ter uma voltagem e vou colocar aqui uma porcentagem maior. Ó, você tem uma certa quantidade de partículas. Se eu trazer um bário, por exemplo, vocês já vão perceber, ó, eu mantive as mesmas numerações, só eu troquei a placa aqui, ó, por bário, e já não tenho mais a ejeção. Se eu pegar aqui o rubídio, ó, uma certa quantidade, tá? E se eu colocar o césio, ele acaba aumentando um pouquinho, porque estou alterando aqui o comprimento de onda, tá? E consequentemente a frequência. Ó, eu altero a frequência, tá? Então lembrando que perto do violeta nós temos frequências maiores e lá no vermelho frequências menores, ó. Então você pode ver que zera aqui, ó, a passagem de corrente elétrica. Chega num ponto, ó, que se eu vou subindo, ó, vai subindo a corrente elétrica, ele começa a registrar aqui, ó. Tá? Se eu subir, tá ok? Depois eu vou deixar na descrição para quem quiser mexer mais. Aqui é muito legal, tem muitos simuladores aqui para mostrar para vocês. Uma outra que antecede isso, tá? Que eu vou mostrar isso na outra aula. Ó, se emitir uma partícula numa placa de ouro, tem algumas que atravessam, ó, tá? E desviam para inúmeros pontos, tá? Mas isso a gente vai mostrar
na próxima aula, deixa eu mostrar aqui esse, ó, aquele dos níveis, tá? Dos tipos de energia, tá? Então a gente vai mostrar quando tiver decaimento, desvio e tudo mais de partícula. E depois com isso, tá, pessoal? Eles chegaram no raio-x, no raio gama. Então, as coisas não apareceram do nada, né? Tem algum ponto específico que você acaba tendo, tá? Com relação à parte da física moderna. Não é uma coisa que pumba, já apareceu, tá? Que nem todos esses fatores, tá? Quando a gente fala, o sensor de REC, sei lá, 10, 15 anos atrás, é, quando você acaba tendo os radares, por exemplo, tá? Que é efeito fotoelétrico também, máquina fotográfica, depois de 70, 80 anos, tá? Coisa de 20, 15 anos atrás, é que você consegue os resultados satisfatórios. Lembrando que isso começou lá em 1900, tá? Ou até um pouquinho antes, tá? Para depois, 100 anos depois, você tem as aplicações diretas. E aí, pessoal, isso está na página 45 da apostila, tá? Não é uma questão que eu estou colocando aqui que não seja da apostila. Então tá o seguinte, observe a imagem, que é essa aqui, indicando como deve ser o uso da torneira, ou seja, você aproxima a mão, passa a sair água. Na hora que você tira, passa a não ter mais água. Ou tem aquelas que é um timer, né? Que ele passa a funcionar um tempo, depois desliga. Ele fala, discuta com seus colegas, escreva como pode ocorrer esse funcionamento. Então, daí vem a primeira pergunta para vocês aí. Como é que vocês imaginam esse funcionamento? Vocês querem escrever no bate-papo? Vocês querem falar? Fiquem à vontade. Vou esperar o que vocês imaginam que seja o funcionamento disso. Hein, galera? Ou vocês não têm ideia? Bom, como teve o silêncio, significa que eu imagino que vocês não têm essa a ideia. A primeira coisa, lembrando que nós temos uma determinada temperatura e produzimos onda, principalmente calor. E aí, quando você aproxima, tá? A emissão de onda daqui reflete na mão, reconhece que tem algum objeto na frente, que normalmente você vai colocar a mão ali, né? A ideia é que coloque a mão, vai ser um meio refletor e aqui acaba reconhecendo. Então a ideia é assim, ó, quando as mãos estão ligadas no trajeto do feixe, a luz é refletida para o sensor. E esse acaba movendo uma válvula, tá? Que é um solenoide. Lógico, aqui está mais específico. Se vocês virassem para mim, olha, ele emite uma luz, reflete na mão e passa a funcionar, beleza, tá? Então, ele permite a saída da água. Quando as mãos se afastam da torneira, os sinais são perdidos, o que resulta na interrupção do fluxo. Então, quer dizer, é a continuação da ondulatória que vocês tiveram no segundo ano, tá? Você acha que é possível obter corrente elétrica iluminando um pedaço de metal? Tá? Explique. Pessoal, é o seguinte, não tem o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico não é emitido num determinado material, tá? Então, quando iluminamos uma superfície metálica com luz de determinado comprimento de onda, vocês viram no simulador,
Isso faz com que os elétrons sejam emitidos pelo metal. Esse fenômeno recebe o nome de efeito fotoelétrico, que é a base do funcionamento de alguns equipamentos, como, por exemplo, câmeras com sensor. Então, tudo que tiver um sensor, efeito fotoelétrico. Tá? Todos. Ok? E aí, tem lá, após a leitura do efeito fotoelétrico, tem um texto, tá? Isso está lá na apostila, tá? Pede para responder assim: o que é o efeito fotoelétrico? O que e por que esse efeito ocorre principalmente em superfícies metálicas? Justifique sua resposta e faça um esquema como pode ocorrer em placas metálicas. Tá? Pessoal, quando você fala numa placa metálica, por que você não pode colocar qualquer coisa metálico no micro-ondas? Porque você vai querer, na realidade, você vai colocar o alimento que para a absorção de calor. Então você quer esquentar o alimento que está ali dentro, então significa que você quer alguma coisa que absorva e não tenha reflexão do calor, tá? Que seria o contrário aqui, tá? Então aqui você vai ter o efeito fotoelétrico, consiste na emissão de elétrons por uma superfície metálica atingida por radiação eletromagnética. Nos metais, os elétrons mais externos absorvem energia da radiação eletromagnética e estão ligados a uma mais fraca. Tá? E a representação, você emite um tipo de onda, tá? A placa metálica, ele ejeta um elétron. Ok? Então, seria a explicação aí com relação ao efeito fotoelétrico. Analise a afirmação abaixo e justifique segundo o seu conhecimento sobre o efeito fotoelétrico. Uma radiação violeta consegue arrancar elétrons ao atingir uma placa metálica, enquanto que uma radiação de mesma intensidade, contudo de cor vermelha, não consegue. Quando aumentamos a intensidade, ela também consegue arrancar elétrons da placa metálica. Pessoal, eu até vou voltar lá e mostrar de novo para vocês. Tá? Na simulação, só para vocês terem. Opa, efeito fotoelétrico. Olha, ele fala aqui, ó. Eu tenho uma luz violeta, ó, emitindo. Tá? Se eu for para vermelha, não ejeta elétrons. Se eu aumentar a intensidade, ó, se eu aumentar a porcentagem, acontece alguma coisa? Ó, vou até colocar aqui embaixo, lá no violeta, ó, uma porcentagem baixíssima de intensidade, ainda você ejeta algum elétron. Se eu passar para o vermelho e aumentar a porcentagem, ó, ejeta elétron? Então é a pergunta. Ela até aqui.